médica de qualidade em toda a rede própria a partir de R$ 109,53. Invista em saúde e bem-estar para você, sua equipe e sua família. Essencial é cuidar de você. Saiba mais pelo WhatsApp 2720-0661. Unimed Campos. Pode contar. Águas do Paraíba está sempre pensando no bem-estar dos cidadãos e no desenvolvimento de Campos dos Goitacazes. A concessionária realiza a limpeza e reforma do canal Campos Macaé. As intervenções acontecem na Avenida José Alves de Azevedo, no trecho entre o trevo com a Avenida Nilo Peçanha e o Mercado Municipal. Essas ações reforçam o nosso compromisso com o município. Águas do Paraíba, a vida flui melhor por aqui. Começa agora o Folha no Ar, primeira edição. Terça-feira, 11 de junho de 2024. Começa agora pela Folha FM 98,3, emissora do Grupo Folha da Manhã de Comunicação, mais um Folha no Ar. Estamos ao vivo também pelo Face, pelo YouTube, pelo Instagram. Você que está chegando aí agora, ligando o rádio também, seja bem-vindo, muito bom dia. São 7h11. Começamos agora com todas as informações importantes, né, para a gente já amanhecer aí sabendo tudo que está acontecendo em Campos e toda a região. Daqui a pouco esse programa estará editado em podcast e logo mais em reprise também na Plena TV. O Instituto Nacional de Meteorologia prevê para Campos hoje tempo bom, céu claro com sol, e na previsão do Instituto Nacional de Meteorologia, máxima de 31,
mínima de 16 graus. Há uma distância grande aí entre a máxima e a mínima. E neste momento agora faz 17 graus aqui no centro. Ou seja, né, durante o dia aquele calorão e à noite bastante frio aqui pra gente que está acostumado mais com esse calor. Mas hoje os termômetros devem passar novamente de 31 graus, segundo a previsão do INMET. No programa de hoje vamos falar do Goitão da Rua do Gás, o Azulão do Povo. Vamos falar sobre o Goitacás com o nosso convidado Bernardo Pulha. Ele é médico, urologista e torcedor do Goitacás. Vem para falar um pouco. Houve um protesto ali, né, no último sábado em frente ao Goitacás, um abraço simbólico, uma reação dos torcedores apaixonados aí pelo Goita, né, justamente para dar aquele grito de alerta, grito de pedido de ajuda, enfim, de socorro aí ao Goitacás, que, pelas minhas contas e com as informações do Fábio Baixo, que foi advogado e algumas vezes, né, pelo menos essa seria a 8ª vez que o estádio teve tentativa de leilão, e outras pelo menos 4 em que o advogado conseguiu reverter e não ter, por conta até do valor, está incompatível, né, muito abaixo da realidade, algo em torno de 26 milhões, e, né, por último, não teve o leilão, teve o leilão, mas não teve, né, interessado no leilão, e aí sim o estádio teve uma avaliação melhor, passando da casa dos 50 milhões, 51 milhões, né, enfim. Isso a gente fala também sobre o futebol campista, a gente fala sobre as polêmicas, né, todas envolvendo o Goitacás, e esse futebol, né, de campos, a gente que precisa, né, alertar sempre aí aos dirigentes, aos cuidadores desse apaixonante esporte, o Brasil que é um apaixonado pelo futebol, né, sobre o atual quadro em que a gente vive. Tem o Rio Branco, que, né, desfez o time, já não disputa mais há muito tempo. Tem o Americano, que está aí, né, disputando o campeonato carioca, né, o A2, e não vai bem. Aliás, diretoria nova do Americano teve que trocar comissão técnica, o time não vai bem na competição. Acho que foram 3 resultados aí não satisfatórios, adversos, e parece que teve um empate no meio dessa história aí. Mas como estreou mal o Americano esse ano. E, além disso, o Campos, o Roxinho, que também esse ano não está participando, e o Goitacás, que no dia 23 de fevereiro comunicou que não teria atividade esse ano de 2024. Foi confirmado isso em março pela federação, que deu mais uma oportunidade, né, para o Goitacás rever sua posição, mas foi confirmado em março que a direção do clube, né, confirmou em março então que não disputaria nenhuma competição oficial em 2024. O que a federação entendeu e condicionou para que o time retorne à 4ª divisão do estadual em 2025. Enfim, é um pouco do cenário, um pouco do quadro em que o futebol campista vive hoje. Claro que tem muito mais do que isso, né? Tem muito mais informação, mas só para a gente dar um start aqui nessa pauta, o Bernardo Pulha, inclusive esteve lá também no último sábado, nessa manifestação, e ele fala sobre esse saldo dessa manifestação, se foi, né, porque o Goitacás né, em termos de torcida, sem dúvida nenhuma, é o Flamengo de Campos, né? Então a gente quer saber disso, que essa mobilização, se vai ter novas edições, novos episódios assim, crescendo né, trazendo para perto esses torcedores, né, inúmeros aí do Goitacás, né, o próprio ilustre lá, o
Ah, meu pai. O ator da Globo lá, gente. Tonico Pereira. Obrigado, gente. Também gravou um vídeo falando sobre as dificuldades do Goytacazes, que estava envergonhado com a situação. Enfim, tem muita coisa para a gente falar aqui hoje sobre o Goytacazes. E você que é torcedor do Goytacazes, olha, sinceramente, eu torço para o americano, sou americano. Mas assim, eu não vejo isso com nenhuma alegria, pelo contrário, eu vejo isso com muita tristeza. Não se faz futebol sem adversário, não é inimigo. Presta atenção, gente, inimigo é uma coisa, é sobre rivalidade, é sobre competitividade, é sobre adversário e não inimigo que se trata aqui nesse programa de hoje. E sinceramente, eu moro praticamente dentro do campo do Goytacazes, faço divisa ali com o escanteio do Goytacazes, das pontas de escanteio do campo. E assim, é inevitável que você passe toda hora ali, que você veja toda hora a situação ali daquela estrutura que é um patrimônio histórico, né, tombado também pelo Copan, que Edmundo traz aqui hoje. Então, basicamente isso, mas deixa eu encurtar aqui esse preâmbulo para a gente trazer o Dr. Bernardo Pulha aqui com a gente ao vivo hoje. Bom, 7h18, no oferecimento de Proteus, Serviços de Saúde e Medicina Ocupacional, qualidade certificada ISO 9001-2015, Unimed Campos, cuidar de você, esse é o plano. Laboratório Plínio Bacelar e também de vacina Plínio Bacelar. Você pode baixar o aplicativo do Laboratório Plínio Bacelar e hoje mesmo, agora mesmo, começar a usar aí com resultados de exames, que a gente tem mais ansiedade, mais vontade de ficar sabendo logo ali aquelas taxas, aquelas coisas, e você vai ter isso na palma da mão, mas tem outras aplicações também que você pode usar, como marcação de atendimento domiciliar, consulta ali para horário de funcionamento, unidades de funcionamento com endereço, com tudo que você precisa saber e muito mais. Aproveite, baixe o aplicativo do Laboratório Plínio Bacelar agora e já comece a usar hoje mesmo. Campos salta da 29ª para a 3ª posição no ranking geral de ICMS ecológico. É destaque no portal Folha 1. Os recursos advindos do ICMS ecológico têm como objetivo oportunizar os municípios na estruturação e na solução dos seus problemas ambientais. Está em destaque aqui no portal Folha 1, né? Isso é boa notícia. Garotinho internado em hospital no Rio após sentir dores no peito. O ex-governador passará por exame de cateterismo, segundo a ex-governadora Rosinha Garotinho. Ela que postou as informações do estado de saúde do marido em suas redes sociais. 2 dos 3 jovens sequestrados na saída de festa são assassinados. Os corpos foram encontrados no Paraíba e a 3ª vítima conseguiu fugir. Isso chocou a cidade aí nesse final de semana, né? Todo mundo estarrecido e querendo saber quais as linhas de investigação da polícia, novidades sobre esse caso, enfim. Após acidente em São João da Barra, motociclista morre no Hospital Ferreira Machado. Morre o músico campista Zé Rubens. Não se sabe a causa do falecimento. Ele será sepultado às 15h30, né? Foi sepultado ontem, né? Dia 10, no cemitério do Caju. Campos contabiliza mais de 14.500 notificações de dengue. Idoso é preso por agredir companheira com escapamento de moto. Está complicado, hein? Jovem nadador de Campos conquista primeiro lugar em Macaé. Evento mostra diferenciais do Airizes Home Club para o mercado. Briga de casal termina com arma apreendida em Guarulhos. E ainda Procon Rio de Janeiro orienta consumidor
para as compras no Dia dos Namorados. Essas são algumas das manchetes lá do portal folha1.com.br, que você pode conferir aí a todo instante tudo o que está acontecendo em Campos e toda a região. 7h22. Meu caro Dr. Bernardo Pulha, que prazer recebê-lo aqui. Numa edição anterior, em que a gente conversava neste programa, você vinha como médico para falar, né, da necessidade e da importância dos exames preventivos, que a gente, às vezes não, na maioria das vezes, principalmente os homens, a gente foge dos médicos, né? É uma coisa absurda. E assim, como que é importante essa questão de exames, mas hoje você vem falar de uma outra situação e que é também a sua paixão, não só como a profissão, mas aí é aquela que sobrepõe todas as outras paixões e que é torcer pro Goytacás. Bom dia, Bernardo, seja bem-vindo aqui ao nosso Folha no Ar. Bom dia Nogueira, bom dia Edmundo, bom dia Beto. Da última vez eu vim aqui para falar de Novembro Azul, hoje eu vim falar do azul e branco da Rua do Gás. Continua bem lembrado, bem lembrado. Eu tenho aquela faixinha ali, eu esqueci. Mas tem um lacinho ainda. Tem um lacinho. Muito bom. Foi mesmo, você está sempre envolvido no azul, né? Mas é interessante, o Bernardo, e esse registro que o prazer de receber você aqui hoje. Importante a gente conversar sobre o Goytacás. Sim. Total, você falou aí do sentimento, apesar de ser alvinegro aqui em Campos, mas o sentimento que você tem, a tristeza que você tem de ver o Goytacás envolvido nesse imbróglio. E é o mesmo sentimento que eu tenho quando eu passo ali na 28 de março, vejo o Godofredo Cruz ali arruinado ali, né? Só um grande matagal, o americano aí amargurando 10 anos sem uma casa para jogando fora do município. E a gente vê que isso já aconteceu com o Rósio Negro, já aconteceu com o americano, e agora a história está querendo se repetir e parece que a gente não aprendeu a lição ainda, né? Então sempre que tem a oportunidade de conversar sobre isso, acho que é importante a gente trazer esse holofote para esse assunto, para que uma solução que a gente chegue a uma solução da melhor maneira possível, né? E tudo vai se perdendo. Acho que foi Léo, seu irmão, que falou uma coisa interessante. Lembrou do Jockey? Já se perdeu. Sim. Né? O próprio Godofredo, né? A gente já perdeu o Godofredo Cruz, já foi embora. Não tem como, não volta mais. E ali foi apagado toda uma história. Você vai reconstruir, você vai refazer, tem todo um... Né? Mas assim... perde, é como se você destruiu o Maracanã, como o Edmundo cita aqui sempre, né? Vamos acabar lá com o Teatro Municipal do Rio de Janeiro. Isso aconteceu com o Trianon, na verdade, também, né? Também com o Trianon. Aconteceu tantos outros, né? Sim. Apesar do estádio, o Edmundo deve saber disso, não tem um valor arquitetônico artístico, mas é um valor cultural absurdo para a cidade. Um estádio de Rio, na década de 30, que foi palco de tantas emoções ali da nossa cidade, é o último estádio. E quando a gente vê uma nota oficial da atual diretoria falando que tem interesse em leiloar o estádio, apesar você falou do trabalho do Dr. Fábio, realmente um trabalho brilhante no sentido de tentar dar o valor adequado a isso, a gente não... Eu particularmente acho que o leilão, vender o patrimônio do clube, vai realmente botar uma pá de cal na história do clube. É minha impressão, é o meu ponto de vista. Eu acho que a gente tem que lutar até o fim para que isso não aconteça. Tá? Os valores estavam equivocados de fato. O Dr. Fábio, como um jurista aí excelente, ele fez o trabalho dele de fazer uma avaliação monetária correta, mas eu acho que vender o patrimônio do clube, eu acho que é uma conduta totalmente equivocada. E se a gente cair no mesmo erro que o Rio Branco caiu na década de 70, que o americano caiu em 2013, a gente já viu isso acontecer 2 vezes, vai ver a terceira vez, o último estádio da cidade ser leiloado, enfim, para especulação imobiliária, enfim, eu acho que a gente tem que fazer de tudo para que isso não aconteça. Por isso que eu estou aqui hoje e, se Deus quiser, a gente vai chegar numa solução. E se vender as coisas fosse solução,
Goitacás estaria muito bem, porque vendeu a Vila do Curumim. Mas deixa eu trazer o bom dia do Edmundo e a gente abrir essa pauta então aqui, alongar esse assunto para a gente entender mais essa situação. Meu caro Edmundo Siqueira, muito bom dia, bom sempre poder contar com sua presença aqui nessa bancada, seja bem-vindo, amigo. Bom dia Nogueira, bom dia Beto, bom dia Bernardo, e vamos conversar no decorrer do programa sobre esse assunto, que é um assunto muito sensível, né? Bom dia a quem nos ouve, nos acompanha aí nas redes da Folha FM, nos prestigia nessa manhã aí, vai nos ver depois na YouTube, em tantos locais que a nossa entrevista ficará disponível. Eu não sou um cara muito ligado a futebol, mas sou muito ligado à cultura e patrimônio, como muitos sabem, e futebol como esporte é uma expressão cultural do Brasil inegavelmente forte, né? Talvez tenha moldado muito do nosso modo de ser, da nossa cultura mesmo, e em Campos não é diferente. Campos, aquela coisa que o Nogueira falou, se você chegar no Rio de Janeiro e falar, vamos pegar o Maracanã e vender para poder sanar umas questões aqui, eu acho que ninguém gostaria, né? E falta pertencimento, né? A gente sempre bate nessa tecla aqui, falta pertencimento. Tanto das pessoas, né, do campista, e acho que tanto do torcedor. Não, o torcedor tem pertencimento com o estádio, mas como vocês se mobilizaram para poder protegê-lo, talvez abrir isso que a gente está fazendo aqui, né? Tentar trazer mais pessoas para essa luta, não só torcedores, como o próprio Nogueira falou aí, os adversários, né, não inimigos, precisam perceber, e o Nogueira percebe, acho que outros também percebem, que isso é ruim para o futebol campista, é ruim para Campos, né? Você vai passar ali e não vai ver mais o estádio do Goitacás. Como você mesmo citou agora no início, tantas emoções, tantas questões foram passadas ali, né? E como todos os outros patrimônios em Campos, está numa situação difícil de ser resolvida. Justamente por esse fato de pertencimento, uma coisa depende da outra. Campos tem esse problema sério, e especulação imobiliária aí está vindo com muita força, como sempre esteve, não é ruim. Tomara que nossa cidade cresça nessa área, mas os patrimônios precisam ser preservados. A gente, como você falou, perdemos o Trianon, perdemos a Santa Casa ali na Praça do Salvador, perdemos tantos patrimônios incríveis que hoje poderiam trazer tantas riquezas para a nossa cidade, né? E não trazem. Mas vamos começar aqui a conversa, Bernardo. Aliás, mandar um abraço para o Rafael Puglia, seu primo aí, que meu primo também, casado com minha prima. Gente finíssima aí, Rafael, é uma figuraça. Mas vamos começar aqui a nossa conversa perguntando como é que você começou a torcer pelo Goitacás. Como é que foi seu início lá? Isso é bem de família? Como é que foi essa história é bem antiga. O meu avô paterno, seu Brás Puglia, fez parte da diretoria do Goitacás. Ele era um contador muito tradicional aqui de Campos. E ele fez parte da tesouraria do Goitacás na época áurea do clube. E ele deu lugar, depois da gestão dele, para o meu outro avô. Na verdade, eles não eram, meu pai e minha mãe nem sonhavam em namorar ainda, mas um substituiu o outro, o seu Antônio Carlos Seabra. Então, os dois eram apaixonados pelo Goitacás. Eu lembro muito do meu avô paterno, o seu Brás, pagando a cota dele de sócio, a cadeira dele, até o último dia de vida dele, mesmo sem pisar no clube há dezenas de anos. Ele levou isso até o último dia de vida dele, assim como o meu avô materno também, o Carlinhos, o seu Carlinhos Seabra, né? E isso foi transmitido para a minha família mesmo, a questão familiar. Então, esse amor pelo clube é de berço, de fato. Todo mundo lá em casa é Goitacás, e eu estou fazendo questão de passar isso para os meus filhos também. O Antônio, desde bebezinho, já tem uma camisa do Goitacás também, e tão logo a gente voltar aí a comercialização das camisas do Goitacás, a minha filha mais nova, a Rafaela, que está com 8 meses, também vai ganhar, se Deus quiser, a camisa para ser incentivada a torcer pela paixão da família. E, se Deus quiser, ela vai poder assistir muitos jogos do Goitacás, assim como eu assisti no Arizão, sentada na arquibancada com a gente lá. Você trouxe aí um dos grandes significados de tentar salvar um estádio, uma relação assim. Como você falou, não tem nenhuma questão arquitetônica, é uma questão de pertencimento, de relação afetiva, né? Patrimônio é isso, basicamente, né? Deve ser isso, né?
E é muito bom você trazer essa Sem nenhum conhecimento teórico, é o sentimento mesmo, é o que vive no nosso coração, né? E é muito bom você trazer essa história pessoal, porque demonstra justamente isso e é bom te conhecer esse início, né, da sua relação com o Goitacazes. Era desde a década de 60, assim, eu lembro do meu avô, Brás, contando as histórias da vida dele no clube. O meu avô Carlinhos, infelizmente, ele morreu muito jovem, então eu não tive muito as histórias de conversa com ele, mas a cadeira cativa que eu tenho, foi uma herança que ele deixou para mim, e eu fiz questão de transferir para o meu nome, para tentar continuar. Você tem essa cadeira lá? Tenho essa cadeira lá, que foi do meu avô Carlinhos, que eu transferi para o meu nome para tentar continuar. Enfim, uma vez que ele faleceu, os meus tios, é até engraçado, os meus tios par de mãe, que são os filhos do Carlinhos, eles são tão traumatizados com futebol pela paixão do pai, que nenhum deles se interessou. O meu avô era goitacás e vascaíno, daqueles que fazia todo mundo sofrer com rádio, sabe? O pessoal tem trauma de futebol. E aí eu peguei pra mim pra continuar pra poder ajudar o clube, né? Já que é uma paixão. Mas você foi sabido, né? Você não fez igual o seu avô. Você não sofre duplamente, né? Você sofre só com o Goitacazes. Não. Pelo que eu entendo. Poxa, o meu avô estaria. Eu acho que ele estaria sofrendo bastante com o Vasco hoje em dia. Mas a gente está falando de coisa boa, vou falar de coisa ruim, né? Problema e polêmica, porque eu acho que está aqui basicamente falar sobre isso. Como é que foi lá o abraço? Como é que você está vendo essa questão aí Então, Edmundo, do apoio lá da torcida? Essa manifestação foi uma manifestação espontânea, isso é importante a gente frisar, popular. Eu acho que o Goitacazes tenho certeza absoluta que é o time com o maior apelo popular de Campos e da região. É orgânico, né, Sus? É orgânico, totalmente orgânico. Totalmente, é tido como a quinta maior torcida do estado do Rio, e eu tenho certeza disso, porque eu tive a oportunidade de morar na capital em pelo menos 2 fases da minha vida, uma na faculdade, um período da faculdade eu fiz lá, outra na residência, e sempre que eu falava que eu sou de Campos, eu fazia questão de camisa do Goitacazes a todos os eventos que eu podia, e todo mundo achava legal. Eu tinha um jogo de botão quando eu era garoto, que eu comprei um botão do Goitacazes lá no Rio. E aí, lá na loja, que se não me engano era lá no edifício central lá, o dono da loja falou comigo diversas vezes: olha, botão do Goitacazes é o que vende aqui, eu tenho botão do Americano, mas o Goitacazes acaba rápido. Realmente, a gente tem esse apelo. E aí, quando o clube, através de uma nota oficial, e assim, a gente pode talvez fazer uma retrospectiva um pouco... Não tão distante, mas um pouco mais recente, do afastamento que o clube tomou relacionado à sua torcida, de fechar os portões, de fechar as redes sociais. As redes sociais do Goitacazes são bloqueadas para comentário, não tem postagem, não tem nada. E a gente, quando teve o único posicionamento oficial de que o clube gostaria de vender o estádio, isso foi uma coisa que chamou a atenção de todo mundo. Então já tinham várias pessoas preocupadas e tentando agir de alguma forma, mas isso acho que foi o que motivou a reunião. E aí, rapidamente, um grupo de WhatsApp, de maneira exponencial, teve o volume, assim, o grupo nosso hoje está com mais ou menos umas 600 pessoas, e a gente teve a intenção de fazer uma manifestação pacífica para que a gente chamasse a atenção da comunidade, da sociedade como um todo, da imprensa, da situação que estava acontecendo. Isso foi totalmente orgânico, espontâneo. Vale lembrar que isso não tem vínculo político. Eu particularmente não tenho nenhum envolvimento com nada do Goitacazes, senão como torcedor, mas fiz questão de sair do meu trabalho. Eu estava em Macaé, de plantão com o Rafael, inclusive, na sexta-feira. Cheguei em Campos, foi só o tempo de mudar a roupa, arrumar meu filho e ir para lá para poder fazer questão de estar lá. E foi um movimento bem sucedido, porque a gente tem que levar em consideração que no sábado de manhã muita gente trabalha. Houve muito questionamento disso. Poxa, eu estava trabalhando, gostaria de ir. E apesar da rede social, do WhatsApp, de tudo, a gente ter uma comunicação, muita gente não tem acesso a isso também. Muitos torcedores do Goitacazes não têm acesso a Instagram, enfim, e nem ficaram sabendo. Mas apesar disso, a nossa lista lá das pessoas interessadas em ir, eu acho que
que bateu a quantidade de pessoas. Teve imagem circulando de imagem que depois do evento ter acontecido. Você estava vazio, muita gente estava ali disperso também, mas eu acho que foi um movimento bastante interessante. Chutaria aí em torno de eu acho que tranquilamente a lista nossa lá de interessados fez presença lá. E a ideia é justamente essa, Edmundo, a gente trazer um holofote para o que está acontecendo lá, já que quem deveria estar protegendo o patrimônio não está muito preocupado, não está fazendo questão de fazer isso, que os reais interessados no assunto, que são os torcedores, quem tem o Goytacazes Futebol Clube no coração, tentasse de alguma forma fazer e defender até o último segundo o patrimônio do clube. Tem uma relação lá com a diretoria difícil, né? Bastante, né? Assim, a diretoria, ela optou pelo silêncio, ela optou por afastar a torcida, ela optou por fechar as portas do estádio e pela primeira vez na história, em 112 anos, o clube encerrou as atividades. Nunca na história do clube, no clube centenário, aconteceu uma coisa dessa, apesar de diversas crises financeiras e vamos dizer aí que desde da década de 60, 70, a saúde financeira do clube não deve ser essa maravilha, mas pela primeira vez na história o clube fechou em todos os aspectos. Eu, por exemplo, eu vou citar o que acontece comigo. A minha cadeira, já tentei diversas vezes ir lá no clube para pagar minha cadeira, não consigo. Não consigo. Porque está fechado. E não é de agora. Várias vezes eu chegava lá na porta do estádio, não tem ninguém, não encontro ninguém. Se tiver alguém, a pessoa não tem nem noção do que é. A partir de quando você não consegue pagar? Há anos. Anos, né? Anos. E aí, assim, por exemplo, uma coisa que foi veiculada era que 100% das cadeiras cativas do clube foram retomadas a posse do clube por inadimplência. Você conhece alguma instituição que tem 100% de inadimplência? Não. É o problema do torcedor não conseguir pagar o clube? Parei, não é razoável isso, né? Quem foi que me contactou para falar assim, olha, você está inadimplente? Eu, particularmente, fui lá algumas vezes e não consegui. Então é uma coisa que chama atenção. Não, agora... Pode fazer um depósito em juízo, né? Se quiser manter essa... Cláudio, pode fazer qualquer coisa. Eles podem me chamar, falar assim, olha... Não, você pode fazer para manter a sua... Não, eu posso fazer o que for, mas assim, nem comunicado eu fui. E assim, particularmente, eu sou um professor, 100% dos meus alunos foram reprovados, o problema está com o aluno, está comigo. Eu tenho uma instituição, eu não conheço nenhuma instituição que tem 100% de inadimplência. E esse é o argumento. E aí, assim, tenta conhecer a situação do clube. Tenta saber por que isso aconteceu. Particularmente, eu não sei. Eu não tenho envolvimento com absolutamente nada. Eu sou um torcedor. Só. E isso chama atenção. Junto com outras coisas que foram veiculadas. E aí, isso veio trazendo a necessidade da gente conversar, pelo menos abrir o diálogo, né? Porque se tem um problema grave financeiro no clube, qual é o problema do clube? Qual é o valor da dívida? Quais são os problemas? Ninguém sabe. Se tem um interessado em investir, o mínimo que você precisa saber... Qual o problema que você está se metendo e você não consegue saber? Tem duas perguntas que se complementam aqui, eu gostaria de fazer para você. Da Silvana Venâncio, lá no grupo do programa, do Blog Opiniões, e aqui no stream. Aqui no stream, o Luiz Carlos Duarte Peçanha pergunta, meu pai foi um torcedor ferrenho do Goytacazes. Ele era sócio da Vila Curumim. Ia todos os dias ao calçadão com a camisa do clube, sempre fazia pergunta. Como o Goytacazes chegou a esse ponto? E a Silvana Venâncio pergunta, doutor Bernardo, na sua opinião, quais os fatores que levaram ao Goytacazes chegar a esse ponto? É a mesma pergunta, né? Exatamente. E qual seria a solução mais viável para salvar o clube? Eu acho que o que aconteceu foi um acúmulo de administrações muito ruins ao longo de décadas, né? A gente não está falando, a gente tem que ser justo também. O clube não chegou nessa situação hoje por conta da atual diretoria, hipótese alguma. Isso são décadas e décadas e décadas de administrações equivocadas, frustras, enfim. E aí a conta chega para alguém pagar. Então, eu particularmente, tenho 37 anos, eu
não acompanhei os tempos áureos do clube, e eu particularmente venho, desde quando me entendo como torcedor, venho acompanhando o Goytacás na Série B, na Série C, enfim. Tenho a impressão, olhando o que eu tenho acesso, de que o que aconteceu foi administrações muito ruins, que foi empurrando problemas para debaixo do tapete, e como qualquer coisa na vida, a conta chega, e às vezes chega pesado. E eu acho que a solução disso é diálogo. Diálogo. Conversar, deixar ego de lado. Eu tenho que fazer uma autocrítica aqui também, a torcida do Goytacás tem muita disputa. Eu sou mais torcedor do que você, eu fiz isso, fiz aquilo. A gente não vai chegar a lugar nenhum, assim. Enquanto a gente não pegar, sentar numa mesa todo mundo junto, ver qual é o tamanho do problema, o que pode ser feito, a gente vai ficar chovendo no molhado e não vai chegar a lugar nenhum. As pessoas, qualquer ponderação, qualquer crítica, por mais construtiva que seja, ela é absorvida como um tapa no rosto, entendeu? Assim, não tem diálogo. Acho que a solução, minimamente, passa por diálogo, por democratizar, talvez rever o estatuto do clube, talvez abrir o quadro societário para a maior quantidade de torcedores possíveis, para chamar mais gente para perto, para passar a impressão de que as coisas estão mudando, que novos ares estão sobre a rua do gás, a gente tentar, de fato, chegar numa solução. Eu vejo, na melhor das hipóteses, esse caminho. Fora disso, acho que a gente não vai chegar a lugar nenhum. Rafaela Machado postou aqui alguns comentários, sobre, vale a pena lembrar que foi o primeiro campo do interior do estado a receber iluminação elétrica. Rafaela Machado, todo mundo, para quem não sabe, historiadora, diretora do Arquivo Público Municipal de Campos, né? E digital influencer também, Edmundo? Agora Total, né? Blogueirinha. Blogueirinha. A questão do não tombamento do Horizão é muito sensível. O movimento pelo tombamento foi completamente desmantelado. Eu falei que foi tomado pelo Copan, não é tomado pelo Copan? Isso que eu ia reforçar, acabei esquecendo. Ela não foi, a própria Rafaela confirmou, inclusive. Ele não é tombado pelo Copan, ele foi reconhecido pela Câmara como patrimônio, né, imaterial da cidade. Mas não é. O que acontece? Quando teve processo, acho que 2015, 2016, teve processo de tombamento, a diretoria, obviamente, foi contra, pelo que está se vendo, né? E aí morreu o processo, infelizmente. Não é tombado. Eu até gostaria da ajuda da Rafaela e do Edmundo, que são mais capacitados para falar. O tombamento da Câmara não tem valor nenhum, a princípio, do que nos interessa. Me parece não é uma proteção, não é? Não tem como proteger. Se ele for leilão, o comprador vai poder demolir o estádio, assim como fez com o Gordo. Não é uma proteção. Cruz. E a história é que eu sou filho de um arquiteto, professor de história de arquitetura, história da arte, que tem teses defendidas sobre patrimônio histórico de Campos também. E aí, apesar de não ter envolvimento nenhum com isso, a gente levantou através de fontes de que realmente aconteceu isso, de que houve uma tentativa de tombamento. E, na ocasião, isso não foi à frente por uma série de motivos aí. Muito ruim também, né? Tem uma reportagem, tem uma matéria do nosso querido Matheus Berriel, na Folha, mês passado, dia 9 de maio. E no trecho, acho que foi aqui que você comentou agora há pouco, que eu gostaria que você falasse mais, até para a gente entender qual é o desfecho que isso vai ter. Porque não pode ficar só na manifestação, sim, que já é um avanço, mas vai acionar Ministério Público, vai ter intervenção, vai ter algum outro tipo de ação, talvez mais contundente com relação a essa questão desse posicionamento da diretoria, que está aqui, ó, no texto do Matheus, lá do jornal Folha da Manhã e do portal Folha 1. Parte dessa matéria. De fato, no atual leilão, o Goytacás não demonstra interesse em recorrer, que é esse último que acabou não tendo interessado em comprar. A informação foi corroborada pelo presidente do Conselho Deliberativo Alveanil, Rodolfo Laterça, que é o atual gestor do clube, né? Atual gestor? Não sei se eu posso falar. Né? Porque ele que responde, é ele que vem se comunicando. Também não sei quem é o presidente do Goytacás hoje. É o seu Reinaldo. Reinaldo? Isso. Não sei quem é Reinaldo. A gente também não sabe.
Mas tem essas coisas estranhas, né? Que considera justo o valor, né? O Rodolfo considera justo o valor definitivo para lance mínimo, né? Segundo o Rodolfo, R$ 51.704.531,13. Estão de acordo com uma avaliação feita por perito judicial contratado pelo clube. No momento em que o magistrado define levar a asta pública dentro do valor que o perito judicial indicou como um trabalho extremamente detalhado, qual seria o motivo de tentar interromper? Ao contrário, vamos quitar todas as dívidas, escolher um novo local e dar início a uma nova história, sendo o mesmo Goitacás Futebol Clube, fundado em 20 de agosto de 1912, disse Rodolfo Latença. Esse foi o único posicionamento da atual diretoria. E foi isso que fez a gente ir à Rua do Gás sábado. Porque essa história já aconteceu, Nogueira. Em 78, em 2013, o americano está 10 anos sem o estádio, jogando fora de Campos. A gente vai ver acontecer de novo isso aqui em Campos. O único estádio, e tem como a gente vai ficar falando toda hora aqui, uma relação afetiva, histórica, cultural com o estádio, a gente vai permitir que isso aconteça aqui também agora, sem nenhuma garantia de que esse final feliz de fato vai acontecer. Eu particularmente, eu posso falar por mim, eu acho isso equivocado. Acho mesmo, não concordo com isso. Como torcedor, tenho direito de achar. Você falou a respeito do Ministério Público e tudo. O que eu sei que está acontecendo é que um outro torcedor moveu uma ação judicial contra a atual diretoria para tentar fazer com que eles saiam da gestão do clube. Tá? Eu não sei que pé que está isso. E o que a gente, através dessa mobilização, que a gente conseguiu foi sensibilizar o vereador Rafael Twin, para que seja votado na Câmara um projeto de lei que transforme aquele estádio numa área não edificável. E isso vai ser votado agora no dia 18. A gente tem uma agenda também a cumprir lá, uma manifestação lá no dia, e depois a gente vai ver se essa lei vai ser sancionada ou não pelo prefeito. Mas o que está sendo feito do ponto de vista prático, já que não temos diálogo com a atual diretoria, talvez, de modo mais pragmático, para poder estancar um pouco essa sangria, talvez esse projeto de lei diminua a vontade de investidores de investir numa área que talvez não seja compatível com o empreendimento imobiliário. Talvez esse projeto de lei talvez vá à frente. Eu acho que a torcida tem que se manifestar no sentido de que a gente precisa ir lá na Câmara também dia 18 para poder mostrar o nosso interesse e tentar bypassar um pouco esse processo todo, porque eu acho extremamente temerário essa vontade do clube de vender o estádio. Por isso que eu estou aqui hoje, inclusive. A Rafaela traz um ponderamento aqui. Aliás, a gente brincou aqui, blogueirinho, mas falar que a Rafaela faz um trabalho fantástico no Instagram, né, em relação ao patrimônio da cidade. Muitos dos que conhecem patrimônio vieram por conta dela nesse trabalho que ela faz. Eu também tenho uma humilde participação nisso, mas enfim, acho que a gente tem conseguido trazer o patrimônio para a questão da cidade, né? Isso é importante. Mas ela fala aqui que a opinião dela é que o Ministério Público tem que ser acionado e o reconhecimento público e notório da importância histórica e cultural do espaço. Perfeito. Eu não sei se vocês já têm, você falando, eu estava pensando, não sei se vocês já têm isso em mente, isso em perspectiva, mas uma intervenção de um grupo de torcedores para poder assumir, já que é insolvente, né, em tese insolvente o estádio, o Ministério Público intervir e fazer uma comissão de torcedores. Eu teve um torcedor, pelo menos, que é o Sérgio, ele tá acionando judicialmente. A questão do Ministério Público, eu particularmente não sei responder, mas já existe uma demanda judicial nesse sentido já, de que um grupo faça uma intervenção e consiga retomar as atividades do clube, abrir as portas do estádio. Isso é perfeitamente possível, né? Empresa insolvente pode ter uma comissão de trabalhadores, por exemplo, que faça essa gestão do empreendimento, né? Até que ele volte a ser uma saída, né? A Rafaela mesmo está no grupo lá e talvez essa questão do MP a gente pode
levar para discussão lá, para ver como é que... Eu, particularmente, sou logista, não entendo nada do meio jurídico, mas a gente talvez consiga dar seguimento nisso daí. Ministério Público, eu falo de cadeira, porque eu já fiz algumas denúncias em relação ao patrimônio lá e não surtiu efeito. Não é uma crítica aqui ao judiciário, é uma crítica talvez a falta de ação, de braço do Ministério Público. Talvez eles não tenham como fazer isso, né, de forma efetiva, mas o Ministério Público tem uma determinância nesse sentido de patrimônio histórico, né? Tem uma relevância para isso. E talvez seja um caminho muito, muito importante para fazer. Sim. Talvez ele se sensibilize com a comoção pública, né? Sim. E a importância da ação de vocês também. É isso que eu ia falar. A partir de quando é de interesse realmente público e de interesse popular com grande, aí sim você tem a ação dos promotores, tem apelo, tem que pegar. Os promotores vão agir naturalmente sobre o caso. E aí, é claro, se der uma provocada também nos promotores, no sentido de levar informação, solicitar ajuda, eu não vejo dificuldade não, e os bons exemplos que o nosso Ministério Público então tem dado, já vista aí a última LDO, sim, né? Foram as meninas, né, as mulheres que resolveram os problemas dos meninos. Então, por isso que dialogar é tão importante, sim, né? Sem diálogo não vai tem, chegando em soluções. Tem expectativa de, depois desse protesto aí, ou piora mais ainda, a distância entre o Rodolfo ou o Reinaldo, o pessoal da direção lá do clube? Nogueira, eu acho que quem devia estar à frente dessa manifestação de sábado de manhã era a diretoria. Eu acho que se é de interesse do clube chamar atenção para uma solução, se eu estivesse na posição dele, o primeiro é encabeçar, tá lá na frente lá para poder fazer coro lá, seria eu, mas particularmente estou ansioso esperando o posicionamento da direção atual. A gente não tem o silêncio que faz com que a gente especule, isso é muito ruim. A gente gostaria de saber, olha, se tem um problema, todo mundo é apaixonado pelo Goitacás, qual é o tamanho desse problema? O que a gente pode fazer para poder resolver? Tem solução? A gente não sabe, cara. A gente não sabe, infelizmente. Tem uma pergunta aqui do Marco Antônio, aqui da casa, né, da Folha, que apresenta o programa Interação, aqui na Folha FM também. Ele está perguntando quem pagaria as dívidas que originaram a penhora e o leilão, que segundo ele, dívidas legítimas. Ele foi comentarista esportivo, jornalista esportivo durante muito tempo, e está dizendo que, fazendo essa provocação, como é que paga a dívida, né? Já que se não vende estádio, como é que paga a dívida? Mais ou menos essa é a pergunta do... Pois é, a gente... Segundo, só para acrescentar aqui uma informação para você, antes, por gentileza. Justiça determina, isso foi... É antigo, tá? Mas para a gente ter uma noção, porque você falou, ninguém sabe qual é o montante da dívida, né? Justiça determina a suspensão do leilão do estádio do Goitacás por 60 dias. A medida foi tomada após os mais de 50 processos trabalhistas movidos contra o clube, onde os valores das dívidas ultrapassam a casa dos 4 milhões. Sim. Assim, lá nos bastidores o pessoal fala em torno de 5 milhões de dívida trabalhista, isso é corrigido aí 1% por mês, a gente pode botar aí mais 50 mil por mês. Não sei se tem dívida com a União, de impostos, enfim. Eu entendo o ponto de vista do Marco Antônio. Só que existe, na minha opinião, meios de arrecadar fundos e de levantar financeiramente o clube que não seja destruindo o patrimônio que tem tanta relevância para o município. A gente fala de a quinta maior torcida do estado, ninguém fala de produto licenciado, ninguém fala de royalty para o clube, ninguém fala de patrocínio. Porventura também, se tiver algum interessado em fazer uma SAF, ele precisa minimamente de uma estrutura, de uma estabilidade do ponto de vista de gestão, para que chegue para perto o investidor. Então a gente está nessa... Você está com uma camisa do clube, essa camisa foi comprada do Essa clube? Camisa aqui, ela tem uma história interessante. Essa camisa aqui foi do Centenário, que foi um movimento de marketing da Bravo, a Bravo Goita, que foi um grupo do Gustavo, do Léo, meu irmão, e do Sérgio Barbosa, que é um design de moda que na época estava na reserva, hoje está em São Paulo voando. Foi feita uma homenagem para o clube com
Aí você ia adorar essa camisa, Edmundo, porque ela foi feita um jornal de época com todas as notícias do clube, com colagem, com tudo, e foi vendida. Essa camisa foi vendida igual a água e 100% do dinheiro foi revestido para o clube e ninguém ganhou nada. Então, assim... Um pequeno exemplo que pode ser feito, né? Sim. Por isso a pessoa fala assim, não tem dinheiro para nada. O sócio quer pagar a cadeira, não consegue. E aí? Essa história só colocar uma informação na pergunta do Marco aí. Isso é aquela velha história da Lava Jato. Você mata o boi para tirar o carrapato. A mesma ignorância, de novo, é cometer aquele mesmo erro. A única fonte de renda que o Goytacás pode ter, se devidamente organizado, é manter o estádio de pé. Esse é o meu ponto de vista também. Mas eu acho que qualquer empresário minimamente sabido vai entender isso aí. Como é que você pode alugar o estádio para eventos religiosos, eventos musicais? Você pode alugar o estádio para outros times jogarem? Hoje o clube não tem certidão negativa. Então fazer negócio com o clube é muito difícil. Se você receber qualquer coisa, é penhorado, qualquer dinheiro que entra no clube. Aí a justiça tem que ser feita. O clube ficou por décadas no caos administrativo, que muitos desses processos que estão sendo veiculados aí, eles foram julgados à revelia. O Goytacás não apresentou defesa, porque não tinha jurídico, porque as pessoas não estavam nem aí. Enfim, e é mérito da atual gestão, de fato, contratar o escritório do Dr. Fábio, por exemplo, para poder fazer a defesa do clube, para poder retomar aí a avaliação, a perícia judicial, para poder tentar ter um norte jurídico. Mas a gente tem que lembrar que assim, aí eu faço o coro que você estava dizendo. Eu acho que o caminho não é esse. Se você, de fato, desfazer do maior patrimônio do clube, você vai fazer o quê? O Goytacás, eu acho que ainda poderia, de maneira especulativa, tentar ter um público ainda fora da Rua do Gás, mas eu acho que vai ser um público infinitamente menor. Não tem vínculo nenhum com um novo estádio em lugar nenhum. Se há tanta dívida, construir um novo estádio. Edmundo, dizem, os mais entendidos dizem que essa dívida para um clube de futebol nem é uma coisa absurda. Tá? É muito dinheiro pra gente, mas para a realidade de um clube de futebol, é uma coisa que, do ponto de vista empresarial, para quem está acostumado a fazer investimentos desse tipo, é uma coisa que dá para organizar. E vamos lá, do ponto de vista administrativo, um patrimônio do clube também é rede social hoje em dia. Sim. A gente está falando aí da Rafaela, que tem um trabalho fantástico com rede social e tudo. O clube fechou sua rede social, todo mundo está bloqueado, ninguém consegue comentar. Como é que você vai ter um patrocínio se não tem condição de veicular nada? Então, eu acho que se a gente não dialogar, a gente não vai chegar a lugar nenhum. Eu estou lutando para que pelo menos diálogo aconteça. O Maurício Batista, nosso ouvinte 001 aqui, porque 01 não pode falar, porque tem outras referências não tão boas, mas ele fala sobre a SAF, né, que é uma realidade de muitos clubes, né, de transformar o clube numa empresa, né. Existe, a intervenção pode chegar nesse caminho também. A existe ideia é essa. Assim, quem está movimentando essa questão judicial é uma coisa individual, né, do Sérgio, no caso, fala que já tem pessoas interessadas em fazer um investimento, de formar uma sociedade anônima de futebol, que é a SAF. Particularmente eu não sei, enfim, talvez ele consiga falar mais, mas eu acho que é o caminho. É o caminho. E se tiver uma SAF, que essa SAF fique na gestão do clube. Tá? Se entregar totalmente o clube para uma SAF, eu acho temerário também. Me parece um caso típico de empresa, né? O clube é uma empresa, não deixa de ser. Sim. Que os torcedores ou os funcionários assumam, né, a gestão da empresa. Porque se ela está com dívidas, não está conseguindo se manter administrativamente, se o seu principal patrimônio está sendo vendido para poder honrar a dívida anterior, é um caso típico de gestão, né? Não pode falar que é uma boa gestão. Então existe pegada jurídica para poder vocês o que mais me deixa angustiado, na verdade, é que se existem tantos problemas, gente, vamos conversar. Quais são os problemas? Ninguém sabe. Vocês não sabem quais Ninguém são sabe. Os reais problemas, né? Ninguém sabe. Bom, são 8 horas em Campos e aqui é assim, né? As coisas vão mudando e as pessoas vão matando os locais, vão matando as tradições.
sem nenhuma explicação justa, né? Sem como foi o americano, como foi ali o nosso glorioso Trianon, como foi também o Jockey. Vai matando. Porque hoje aí não comporta mais nada disso. Como não comporta? E a história joga fora? É o hipódromo, Lineu de Paula Machado. Joga fora a história, joga fora a tradição, joga fora tudo. Então, da gente não, né? Então vamos tirar a Laranjeira, né? Da Laranjeira, o campo do Fluminense da Laranjeira, vamos tirar o São Januário, vamos tirar o Maracanã, né? Enfim, eu acho que... Eu volto ao exemplo que eu sempre dou aqui. É o tal da falta do pertencimento, as pessoas não têm noção do que falam, do que... Né? Volto ao exemplo que eu sempre dou aqui. Você chega no Rio de Janeiro, vai no centro ali andando, aí você para, olha pro Teatro Municipal e fala assim, rapaz, aqui daria um shopping bom. Shopping bonzão aqui. Não comporta mais do lado. Aqui não comporta mais teatro, não. O centro é violento. Não comporta mais teatro aqui. Vamos derrubar isso aí, fazer um prédio. Que bacana. Certamente tem muita gente que pensa assim. Talvez então isso as pessoas não gostariam, né? Muitas pessoas. Vai olhar o municipal destruído e construir um prédio. Muita gente gostaria, mas eu acho que muita gente não gostaria. E eu acho que, né, essa questão de patrimônio. Mas Campos é muito. Você está comparando o teatro municipal com o teatro com o Trianon, com o Arizão. Por que não? Porque é o nosso. O municipal deles. O nosso é esse. Claro. Né? Por que não comparar? A comparação é. Por que Campos tem os mesmos nomes das ruas do Rio de Janeiro? Pois é. Já percebeu isso? A ligação muito embrionária, mas estou dizendo, então, é o nosso patrimônio. Né? Pega leve, né? A gente não tem um municipal, a gente tem um Trianon. Né? A gente não teve um Maracanã, mas tem o Arizão, teve, né? O Godofredo Cruz é realmente uma coisa que me chama muita atenção, que era um estádio na 28 de março, que tinha piscina, tinha ginásio, tinha academia. Tinha tudo, Tinha tudo. Realmente é triste pra gente como sociedade, né? Eu particularmente, eu tenho um apreço aí pelo americano, essa rivalidade fica no gramado mesmo, não tem problema nenhum, mas como cidadão fico muito triste de passar ali e ver aquilo ruína, né? E dizem que foi demolido aquilo meio que em toque de caixa, assim, para não ter muita meios jurídicos de desfazer o negócio, e rapidamente foi demolido para botar um ponto final mesmo, e eu temo bastante que isso aconteça também ali na Rua do Cais. E aí viram dois problemas, um é aquele matagal que está lá, abandonado, e o outro é o campo que não, a nova sede que não termina, e não vai terminar fácil não. Vou trazer outro exemplo rapidinho, você está querendo fazer um intervalo, mas outro exemplo rápido. A Igreja Mãe dos Homens, também, Santa Casa, Praça São Salvador, belíssimo prédio histórico, o único prédio do centro tombado pelo IFAM quando o IFAM veio aqui. Enfim, quem não conhece o prédio conhece por foto, eu também não conheci por foto, mas era fantástico, né? Centro do Rio, talvez tenha prédios ali tão simbólicos quanto, mas é de muito simbolismo. Foi destruído, destombado numa decisão presidencial. O único que pode destombar tirar um tombamento federal é o presidente da República. Na época, o Jânio Quadros tirou, num caso inédito. Destombado por questão econômica, claro, interesse econômico. Derrubaram a reta escavadeira, né, que a gente sempre fala, né? O Guerreiro entrou ali arrebentando tudo, destruiu aquele patrimônio fantástico, hoje seria muito importante para Campos. Quanto tempo ficou o terreno baldio? Décadas, né? Décadas, 40, 50 anos, até ficar hoje o estacionamento, aquele quadradão lá. Não estou falando do estacionamento, o problema é isso. Você derruba um patrimônio fantástico, vamos fazer aqui, ficou 50 anos parado. 50 anos como terreno baldio. Eu tenho muito vínculo com a história. Né? Eu tenho muito vínculo com a história, então, particularmente, eu tenho um apelo muito maior e na minha cabeça não entra uma coisa dessa, hipótese alguma. Eu entendo que tem pessoas que pensam de maneira diferente, de assim, não, isso aí é o progresso e tal. Eu, particularmente, eu acho um pensamento muito equivocado, porque, enfim. É o mesmo progresso que chegou lá no americano. Bom, são 8h05. A gente faz... É o poder da retro, né? Acho que eu achei o piloto da retro escavadeira. É muita gente ignorante, meu Deus. 8h05 da manhã. Nós vamos ao intervalo. Eu convido a você para continuar ligado. O Maurício está falando aqui, o governo municipal. Cai tudo no colo do governo municipal, né? Enfim, mas é o socorro imediato, né? Quem sabe? É aquilo que você falou, diálogo. Sim. Vamos continuar dialogando aqui nesta manhã com o nosso convidado Bernardo Pulha, que é médico, urologista, torcedor do Goitacás e, né, participou aí desse protesto, dessa manifestação no último sábado e conversa com a gente ainda. A gente volta para falar mais sobre... Vou deixar uma polêmica aqui.
Acho que já foi mais polêmico, coitado. O futebol de Campos acabou depois que Eduardo Viana morreu? Daqui a pouco vocês me... Rapaz, eu tinha uma entrevista gravada com Caixa d'Água, que eu tinha muita coisa com Caixa d'Água, né? Caixa era uma figura, né? Dá um programa inteiro só para falar de Caixa d'Água aqui. Eu perguntando a ele por que ele não deixava o Goitacás subir para a primeira divisão. Perguntou isso a ele? Eu perguntei. Realizou o sonho, né? Eu perguntei, rapaz... Ele respondeu. Daqui a pouco eu conto. É pena que isso foi para Plena TV. Talvez, se olhar lá nos arquivos, lá, não lembro mais. Isso foi no início dos anos 2000, rede social não estava bombando ainda, então não tem esse arquivo mais. Enfim, mas eu perguntei a ele e foi, eu acho que foi não me lembro se foi no centenário do Americano. Cara, foi numa festa bacana que o Americano fez, né? E eu estava lá e, como sempre, aquela coisa de acompanhar o Americano e tal. Mas assim, ele respondeu. Daqui a pouco eu falo. Eu falei, por que você não deixa o Goitacás? Meu pai, tinha essa entrevista aí, se achasse seria legal. Né? Saudoso Caixa d'Água. São 8h07, a gente faz essa pausa aqui no Folha no Ar, volta já no oferecimento de Proteus, Unimed Campos, Laboratório Plínio Bacelar e Vacina Plínio Bacelar. Olha, nesse bloco agora, já na saída para a gente fazer aqui o intervalo, o primeiro destaque aqui, vem o Minuto Nauta XP Investimento, que é uma produção aí dos especialistas da Nauta XP para levar até você todas as dicas importantes de investimento. Confira aí. Minuto Nauta XP, as principais informações do mercado diariamente.